Igreja, nós estamos aqui há 4 domingos falando do Pai Nosso, estudando sobre o Pai Nosso, que é uma oração que o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos. Não ensinou para ser uma oração repetidamente, para você ficar orando ou rezando repetidamente. É uma oração que ela contém muito mistério, muito material para a gente estudar dentro do Pai Nosso, que nos leva a entender o relacionamento que Deus quer conosco, para nós com Ele. Esse Pai Nosso, ele inclui tudo. Orando assim, rápido, você nem percebe. Mas se formos meditar, igual já tem 5 domingos que nós estamos aqui meditando, a gente está entendendo cada domingo o poder que existe ali dentro. O primeiro domingo falou do Pai Nosso que estás no céu. Quando Jesus nos chamou para a presença dele e nós o aceitamos como Salvador, nós recebemos aqui uma doação, tornamos Deus aqui o nosso Pai, e nós tornamos filho de Deus. Essa ideia que as pessoas têm ali fora, que todas as pessoas são filhos de Deus, não é verdade, de acordo com que as Escrituras diz, porque João capítulo 1 versículo 12 diz que todos quantos receberam e creram, deu-lhes poder de serem feitos filho de Deus. Então começa em Pai Nosso que estás em Deus, santificado seja o teu nome. Deus é santo e pede para nós sermos santos. Sede santo porque Ele é santo. Lá no livro de 1 Pedro capítulo 1. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino. Está continuando o Pai Nosso. O reino de Deus se manifestando em nós. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é um todo que Deus já preparou espiritualmente, materialmente para nós. É um reinado de Deus sobre nós. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Há um modelo no céu de autoridade, de regulamentos, de submissão, e Deus quer o quê? Que nós que aceitamos Jesus como Salvador, tomamos esse modelo do céu e cumprimos aqui na terra, de uma autoridade sobre nós que é Deus no céu, e que nós vamos ser submissos a Ele em todo o tempo. Venha a nós teu reino, seja feito assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Vimos domingo passado, Jesus ele é o pão da vida. João capítulo 6 diz que Jesus é o pão da vida. Dai-nos hoje o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Vimos domingo passado no estudo, e hoje nós entramos nessa parte, igreja, que é uma parte mais desafiadora para nós que servimos a Deus. É desafiadora. É impossível? Não é. Tem possibilidade, porque uma vez que você conhece o amor de Deus, uma vez que você tem o perdão de Deus na sua vida, você tem capacidade de perdoar. E quando não perdoamos, nós ficamos em dívida, primeiramente com Deus e segundo com o próximo. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos nossos ofensores. É o perdão. O perdão é algo, igreja, que nós vamos conviver até a volta de Jesus, tanto pedindo a Deus perdão para nossas vidas, porque estamos aqui na terra, às vezes deixamos a desejar, sim ou não, por não fazer o que Deus manda, por fazer aquilo que Deus não manda. Então nós temos esse acesso para poder pedir perdão, porque se não pedimos perdão,
essa dívida ela vai acumulando até tornar o salário que é. O salário do pecado é o que? Morte. O salário do pecado é morte. Então, quando nós erramos, que o Espírito Santo vem no nosso coração e começa a falar e começa a nos entristecer, é momento de dobrar o joelho e chegar a Deus, apresentando a Deus aquele pecado, aquela falha que nós tivemos. E Deus perdoa, porque Ele mesmo ensina aqui no Pai Nosso que nós poderemos buscar o perdão. Essa oração que Jesus ensinou, Ele não precisou dessa parte aqui, porque Jesus tinha pecado? Não, era para nós nesses dias de hoje. Nesses dias de hoje, necessitamos de buscar o perdão de Deus e também estender o perdão ao próximo, que às vezes a pessoa quer de Deus o perdão, mas quando é a parte dela a perdoar, a abrir mão, ela deixa o coração entristecer, o coração criar raiz de amargura. E o inimigo, em todo momento, ele vai criar situações, presta atenção, para poder alcançar o que? O nosso coração. Poder alcançar o nosso coração. Aí você pode perguntar, mas Jesus, quando me chamou para a presença dele, ele não me perdoou. A Bíblia diz que ele não só perdoou, como esquece dos nossos pecados, joga no mar do esquecimento. Aquela dívida que a gente tinha, daquela natureza que herdamos de Adão, uma vida pecaminosa, uns com 30, uns com 40, que veio para Jesus, outros com menos, de uma vida carregada de pecado. Aí Jesus nos convenceu do pecado e do juízo. Deus apresenta para nós um Salvador, apresentou para nós um Salvador. Nós recebemos Ele como Salvador, pedimos Ele perdão do nosso pecado. Ele pegou o nosso pecado e julgou no lugar de esquecimento. Está lá no livro de Jeremias 31, Isaías 43, Hebreus capítulo 12, versículo 8, fala que Deus não lembra mais do nosso pecado. Mas entenda a coisa, Ele perdoa uma dívida grande, mas daí para frente nós temos uma caminhada a desenvolver, até a volta de quem? De Cristo Jesus, onde vamos ter erro, vamos ter falha, vamos ter pecado. Não pecado como éramos, porque a gente tinha uma vida de pecado. O pecado da nossa vida hoje, ele é o quê? Ele é como um acidente. Alguém programa acidente? Não. Por acaso acontece o pecado, o nosso coração foi atingido. Mas a gente não maquina o pecado como antigamente a gente planejava o pecado. Eu vou sair, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu planejava. Essa vida nós não temos mais, porque Jesus, Ele nos chamou, nos salvou, nos deu um novo coração, nos fez nascer de novo. Começamos a engatinhar numa vida com Jesus, até tornar um crescimento espiritual, um amadurecer espiritual. Mas em meio a essa caminhada nós vamos ter erros e falhas. E necessitamos do perdão diário de Deus, de confessar o nosso pecado. Por isso que a Bíblia diz aqui no João capítulo 1, olha João capítulo 1 para você ver aí, ó. Não é evangelho não, as cartas, tá? Lá no final da Bíblia, as cartas de João, a primeira carta de João, capítulo lá no final da Bíblia. Olha o que diz aí, ó. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 8. Jesus nos perdoou, mas nós continuamos ainda tendo erros, defeitos e falhas e pecado. Olha o que ele diz aqui, carta de João capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, o que? Enganando a nós
mesmo e não há verdade em nós. Alguém pode falar que não tem pecado? Não, eu não tenho uma vida que eu como era, de pecador, mas eu continuo ainda errando e pecando. Por que é bom a gente ter essa consciência que erramos e falhamos? Porque nós vamos sempre sondar o nosso coração, ver o que não está agradando a Deus e buscar a Deus para Ele nos limpar daquilo ali. Eu não posso ver pecado como falha, porque se eu ver como falha, uma simples falha, uma simples fraqueza, eu não vou sanar aquilo da minha vida. Eu vou sentir que aquilo é uma fraqueza minha, é uma falha. Eu tenho que ver como pecado, como algo que não está agradando a Deus e que pode gerar em mim morte lá na frente. Se eu tiver esse pensamento, essa visão, esse entendimento, eu vou rejeitar aquilo que até então está no meu coração, na minha vida, para Jesus me purificar, porque eu vou buscar Ele para purificar, vou mudar o meu caminho, vou mudar o modo de eu falar e de eu pensar, e vou combater aquele pecado, tirando o alimento daquela carne, daquela vontade pecaminosa, e Deus fazendo uma obra na nossa vida. Porque Ele diz aqui, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar e o que? Nos purificar. Tá vendo? Aqui, Ele é poderoso para quê? Para perdoar e para purificar. Para purificar. Então isso aqui, depois que aceitamos Jesus, começamos a engateando na fé, mas Deus Ele quer que nós tenhamos uma vida subindo, crescendo, amadurecendo, uma vida de santificação, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Então eu preciso levar a Deus os meus erros, as minhas falhas, os meus pecados, e Ele vai me purificar daquilo ali. O sangue dele nos purifica de todo o pecado. Olha para você ver o que está ao nosso favor. O diabo não tem poder na nossa vida por causa disso, mas é necessário que eu olhe para a palavra, que eu observe a minha vida e a palavra, e não quero aquilo para a minha vida. Não tem como uma pessoa disser que teve um encontro com Deus e que nasceu de novo e ter uma vida pecaminosa, uma vida desenfreada como ele tinha antigamente. Não tem como. Se a pessoa tem uma vida desenfreada, se ele está na igreja, porque ainda não nasceu de novo. Porque o que nasce de novo, ele tem uma mudança interior. O coração dele é mudado, o coração dele é transformado, a natureza dele é dada a natureza que tem o Espírito Santo, que agora ele pode vencer as adversidades. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. Então ele é poderoso para isso. Agora é necessário por isso que a Bíblia diz em Coríntios assim: examinar o homem a si mesmo. Nós temos a facilidade de examinar não é assim isso? Ou não? Apontar sempre o dedo para lá, o irmão, a irmã, não é isso? Mas esse dedo tem que estar sempre apontado para nós. Como eu estou diante de Deus? Como eu estou se Jesus voltar agora para me buscar? Como eu estou? Aí você sonda o seu coração, vê se há algo que não está agradando a Deus e pede-lhe perdão. Fala: meu Deus, eu estou nessa situação, eu não quero isso para a minha vida, eu quero mesmo agradar o Senhor, eu quero ser servo do Senhor. Aí Ele vai o quê? Purificando com o sangue dele, que nos purifica aqui para você, e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso, né? A sua palavra não está em nós. Se dissermos que não pecamos, eu sou santo, esses são os piores. Esse que taxa como santo, como crentão, eles costumam ser os piores, aquele que reconhece
como o publicano. Você lembra do publicano e o fariseu lá diante de Deus? O fariseu dizendo: eu não sou como esse que pega, eu dou o dízimo. Isso, o outro chegou diante de Deus, cabeça baixa, apresentando a vida dele a Deus, reconhecendo a falha dele, porque somos falhos. E olha o versículo 2, o capítulo 2: meus filhinhos, olha como é que Deus nos trata, igreja. Meus filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. O que vai, qual a base que temos para não pecar, igreja? É o princípio da palavra de Deus, é o princípio, é aquilo que está escrito, é a lei que é a palavra de Deus, que é a palavra de Deus, é o princípio. O que está escrito aqui, ele vai nos direcionar a não pecar. Por quê? Você vai encontrar história aqui na Bíblia, não só de pessoas que acertaram. Você não encontra história de pessoas que também erraram aqui? Sim ou não? Pessoas que colheram muito fruto do pecado, não encontra? Davi lá, quantos frutos ele colheu do pecado? Muitos frutos. Você vê Saul na desobediência, perdeu o reinado com Deus, pecado. Então isso está escrito para a gente observar e trazer princípios para a nossa vida. Temor de Deus, a base de tudo é o temor. O temor, para a gente não pecar, a base de tudo é o temor, porque tudo que você vai fazer, primeiro você pensa em Deus. Será que Deus vai agradar isso que eu vou falar? Como eu vou agir? Aí o que vai acontecer? Há um temor ali dentro, há um temor sobre as escrituras, e Deus vai te dando força para você vencer e combater aquilo ali. Olha para você ver, ó: meus filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, escreve para que não pequeis. Mas se alguém pecar, e por que ele está dizendo? Ainda que nós temos a Escritura nos orientando a não pecar, a não vacilar, a não cair, mas mesmo assim podemos pecar. Deus nos joga para fora? Não, ele chama para perto. Aqui para você ver, ó: mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Tá vendo? Jesus agora ele nos justifica diante de Deus. Deus, ele passa a nos olhar através de Jesus, porque quem pagou os nossos pecados, quem nos comprou na cruz do Calvário, quem nos comprou? Foi o sacrifício que Jesus fez. Ele fez a apropriação, ele pagou um preço, uma dívida que a gente tinha por causa do pecado de Adão lá no Éden. Jesus veio pagando o preço e nos trazendo de volta, nos dando agora o Espírito Santo, condições de andar na justiça, andar naquilo que Deus fala. Agora, é claro, isso não é na noite por dia, é na caminhada nossa. Nós temos que observar para nós mesmos, examinar como nós estamos andando de qualquer maneira, observando se eu estou tendo um crescimento, se eu estou lidando com situações que eu lidava antigamente e perdi o controle, perdi a direção. Como eu estou lidando com essas situações hoje? Eu estou conseguindo combater, eu estou conseguindo viver a palavra de Deus a cada dia. É isso que ele está falando. Ele escreve para isso, para que não pegueis. Se pecar, tem um advogado diante do Pai. O advogado chega diante de Deus e fala: não, ela é justa, ela recebeu a minha justiça. O diabo pode, como um cristão autêntico que procura servir? Não pode. O diabo não tem poder na vida do cristão que entende isso aqui. Olha para você ver, ó: meus filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a apropriação. O que é apropriação? Foi o pagamento. Está vendo, igreja?
Foi o pagamento. Havia uma dívida a ser paga. Jesus propôs pagar essa dívida. Ele pagou sendo o Cordeiro de Deus. Foi sacrificado, o sangue dele nos comprou. Ele foi a apropriação. Ele é a apropriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo todo, não só para nós, mas do mundo inteiro, que vai recebendo Jesus como Salvador. Ele vai fazendo dessa pessoa um filho de Deus. Esta é a palavra de hoje, igreja, a palavra que Deus fala, que Jesus nos ensina a pedir perdão pelos nossos pecados. Porque, igreja, o nosso pecado, quando nós chegamos a Deus, foi perdoado, mas no decorrer da nossa caminhada nós temos os nossos erros, as nossas falhas, e a cada dia nós estamos chegando diante de Deus, observando a nossa vida, pedindo perdão pelo nosso erro, procurando santificar a cada dia. Mas no Pai Nosso ele diz o que? No estudo aqui, é estudo bíblico do Pai Nosso: perdoai as nossas ofensas. Aí no começo perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos o que? Os nossos devedores. Daí que entra, igreja, o desafio de cada um de nós. Cada um de nós entra nesse desafio diário. Uns têm menos dificuldade, outros têm mais, pela a natureza que ele tem. Às vezes a pessoa lá no mundo era pessoa muito explosiva, pessoas que reagiam rápido demais, pessoas que deixavam o coração azedar fácil, entristecer fácil. Ele vai conviver com mais dificuldade de perdoar, mas mesmo para essas pessoas, eles vão lutar para estender o perdão, outros mais, outros menos. Mas uma coisa que temos, igreja, está sempre disposto a perdoar, porque o perdão, igreja, é uma prisão que você prende a pessoa dentro de você, você prende aquela pessoa, você tranca aquela pessoa aqui dentro, ela convive com você 24 horas te atormentando, Satanás atormentando a sua mente. Agora, quando você libera o perdão, você está liberando a sua vida, você está te trazendo liberdade, tá? Você está tirando correntes da sua vida. O diabo vai tentar de todas as formas trazer coisa para sujar o nosso coração. Perdão, primeiro, igreja, ele não vai ser um sentimento. Você não vai ter um sentimento bom para perdoar. Você vai ter que lutar por aquilo que diz as Escrituras, fala a respeito do perdão. Você vai abrir mão mesmo sem o quê? Sem querer, mesmo angustiado. Como você pratica esse perdão? Apresentando aquela pessoa diante de Deus, falando. Às vezes as pessoas estão tão magoadas que ele não consegue falar o nome. Você lembra do filho pródigo? O irmão do filho pródigo? Esse seu filho, mas ele não era irmão dele? Nem o nome ele não conseguia falar. Esse seu filho foi e gastou tudo, ficou com mágoa do irmão, não conseguia falar o nome. Então a primeira coisa para você liberar o perdão, é necessário que você fale o nome. Meu Deus, eu apresento essa pessoa, mesmo dente trincado, mesmo ali sem conseguir, sem querer, meu Deus, eu apresento essa vida a Ti, eu abençoo a vida dela em nome de Jesus, abençoa, prospera, e você vai dando continuidade a essa oração, um dia, 2 dias, quando ela vinha à sua memória, você faz a oração de novo, você vai ficando livre daquilo ali. Por quê? Porque assim como Deus, igreja, nos perdoou, Ele quer que nós
Vamos lá no Mateus capítulo 18. Olha a parábola que Jesus contou aqui a respeito do credor. Do credor. Lembra que perdão é dívida. Perdoai as nossas dívidas como perdoamos nossos devedores. Quando eu fico em falta, primeiro eu fico em falta com Deus. Se eu fico em falta com o meu próximo, eu fico primeiro com Deus, eu fico com a dívida. E quando eu busco Deus, Ele me perdoa. Mas é necessário que eu perdoo também o meu próximo. Mateus 18, 21. Olha o que Deus diz aqui, igreja. Mateus 18, 21. Nós falamos lá de buscar o perdão para a nossa vida. Mas olha o que Deus fala a respeito aqui, ó. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Pedro falou: se for até 7, passou de 7, eu já não tenho compromisso mais, né? Olha o Pedrão aqui, ó. Eu não tenho compromisso mais. Até 7. Aí Jesus lhe disse: não te digo até 7, mas 70 vezes 7. Dá mais ou menos aqui os 400, né? 70 vezes 7, né? 49, então 490 vezes, né? Talvez no dia a gente não vai conseguir ter 490 pessoas para a gente perdoar, mas a Bíblia diz que não há limite para o perdão. Na realidade, ele quis dizer o quê? Que não há limite para o perdão, até aqui. Mas essa pessoa me fez isso tão grave. Ele disse que não há limite, porque se você travar, se você não perdoar, vai prejudicar a si próprio. Quando eu não perdoo, é como eu tomar um copo de veneno, querendo que a outra pessoa morra. Vou tomar esse copo de veneno para o outro morre, que vai matando. Hoje tem pessoas internadas com câncer, doenças malignas que não há cura, internada, definhando às vezes por causa de perdão. A gente visitou muito hospital, conversa com as pessoas, o coração está endurecido a respeito do perdão. E a ciência já mostra isso. Nem todas as enfermidades é disso, entende? Mas uma parte que está lá numa cama, às vezes é isso, por causa do perdão. Porque o coração aqui, igreja, a Bíblia diz que é do coração que nasce a fonte da vida. E também pode gerar a fonte da morte. Então Jesus falou assim: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Aí Jesus, por Pedro ter falado isso, ele começa a contar uma parábola que ilustra, a igreja, o que fomos perdoados e que muitos é perdoado, mas não estende o perdão. Quando ele não estende o perdão, ele fica atormentado, porque o diabo vai fazer bagunça na cabeça dele, a respeito daquela situação. Olha o que diz aqui. Jesus por isso o reino de Deus, 18:23, tá? Por isso o reino dos céus pode se comparar a um certo rei que quis fazer conta com os seus servos, e começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 1000 talentos. Qual que era a dívida dele? 1000 talentos. Era uma dívida alta. A dívida que tínhamos para com Deus mesmo, não sendo nós que praticamos o erro lá no jardim do Éden, entende? Mas havia uma dívida. Por Adão ter pecado, estendeu até a nós aquela natureza de Adão e nascemos com uma dívida impagável. É tanto que a pessoa que não aceita o sacrifício de Jesus, ele vai ter que dar conta disso. E ele não consegue pagar essa dívida, ele vai ser lançado no inferno por causa disso, porque não aceitou o pagamento que foi feito, não aceitou aquilo que foi dado a ele como pagamento, que é o sangue
de Jesus, ó. Por isso o reino do céu compara-se a um certo homem que quis fazer conta com o seu servo. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que devia 1000 talentos. E não tendo ele com que pagar, ele tinha condições de pagar? A Bíblia diz que não. O seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos. Então está falando de uma pessoa física que devia algo, que não tinha condições. Aí o Senhor falou: então tá, já que você não tem condições, eu vou levar a sua mulher e seus filhos como escravos, vou vendê-los para poder cobrir a dívida. Ele ficou em aperto, porque a dívida era dele, não é isso? A dívida era dele. Então Jesus trazendo isso aqui para a nossa vida, era uma dívida, ele não tinha condições de pagar. Contudo, tudo que tinha para que a dívida lhe pagasse. Olha o 26 para você ver, ó, 18, 26. Então aquele servo, prostrando-se, o adorava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o Senhor daquele servo, movido, tá vendo? Movido de quê? De íntima compaixão, soltou e perdoou todas as suas dívidas. Ele não tinha o que pagar. Jesus moveu de íntima compaixão daquele. Como Jesus moveu para conosco, de íntima compaixão, que chegou a dar o próprio Filho em resgate. Íntima compaixão para conosco. Uma dívida que a gente não conseguia pagar, Jesus nos perdoou. Olha aqui, ó. Então o Senhor daquele servo, movido de compaixão, soltou. Tá vendo? Quando você aceita Jesus, você é solto das garras do inimigo. E o perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, aqui começa a caminhada da igreja, ó. Aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiro, lançando mão dele, sufocava, dizendo: paga-me o que deves. Olha a atitude dele. O perdão o Senhor deu para ele, que era uma dívida alta. A dívida daquele conservo era menos do que a dele. Ele não abriu mão, tá vendo? Quantas pessoas são perdoadas por Deus de uma vida totalmente errada, totalmente impagável, de uma vida totalmente errada? Aí começa a caminhada, alguém faz coisa tão pequena com ele, e ele deixa o coração dele entrar a mágoa, não perdoa aquela pessoa, não perdoa, não consegue levar à memória aquilo que Deus fez. Mas eu creio numa coisa, igreja: quem Deus perdoou e transformou, ele tem mais facilidade, ele tem facilidade de liberar o perdão, porque dentro dele reina o amor de Deus. O amor de Deus. Ele não perdoa simplesmente para ser perdoado, ele não faz essa troca. Ele perdoa porque sabe que Deus é bom para com ele e que o próximo ele é necessário amar como ele mesmo. O mesmo que ele precisa de Deus, ele vê que o outro também é necessidade de Deus. Entende? É necessidade de Deus. Então ele libera o perdão. Mas o caso desse homem aqui, como pode ter o caso de pessoas, não sei, o coração das só você conhece o coração. Tem pessoas que não perdoam. Talvez uma coisinha pequena, nós temos que tomar cuidado com isso, igreja. A Bíblia diz que o mal vai puxando o outro. Uma coisinha pequena, ele pode criar uma raiz. E se eu não arrancar aquela raiz enquanto está pequena, não é fácil você pegar uma árvore pequena e arrancar, assim ou não? E quando ela fica maior, se torna mais difícil. E às vezes a pessoa recebe aquela semente maligna que o diabo usou pessoas ao redor, né, do trabalho, ou familiar, família, né, que acontece demais. Ele recebeu aquela semente, e aquela semente, ao invés de ele ter arrancado aquela semente, não aceitado aquela semente, ele deixou ela entrar no coração, ela começou a ganhar vida. Como é que ela começou a ganhar vida? Porque ele vai ressentindo aquilo ali.
mas a pessoa não era para ter feito, sou injusto, ele não poderia ter feito isso comigo, e vai alimentando aquilo que era uma semente mais fácil de ser lançado fora, vai criando raiz. Mais tarde tem ali um ressentimento, vai virando uma água, vai virando coisas piores na vida da pessoa, tudo por causa de uma semente. Por isso que a Bíblia diz assim, igreja: com tudo que guardai o vosso coração. Nós temos que observar, estar atento. Viu que tem algo do diabo que quer fazer gracinha, é rejeitar em combates. Começou a raiz de amargura, semente, vai para oração. E quando você não sentir o seu coração livre, você não sai da oração, vai ali até o coração ficar em paz. Aí você tirou aquilo, porque depois pode ficar pior para poder tirar aquilo ali, porque vai criando uma árvore, raiz de amargura. E quando cria raiz de amargura, a igreja, ela contamina outras pessoas, porque a pessoa vai falando daquela pessoa para outras pessoas. Olha como é que é sério isso aqui. Por isso que esse homem, igreja, ele chegou no conservo dele, o conservo dele devia 100, ele foi perdoado de uma dívida alta, o conservo dele foi 100, era menos. A Bíblia diz que ele sufocou aqui. Então, versículo 28 de novo, saindo, porém, aquele servo encontrou nos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava, dizendo: paga-me o que deve. Então o seu conservo, prostrando-se aos seus pés, rogava, como ele rogou, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi e encerrou-lo na prisão até que pagasse a dívida. Qual foi a atitude? Liberou? Não, ele encerrou ele na prisão. Está vendo? O perdão é isso, você tranca a pessoa numa prisão, tanto a sua vida como a vida da pessoa. Mas olha o que é que acontece com ele aqui, no 31. Vendo, pois, os conservos que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que passara. Então o seu senhor, chamou aquele servo, está vendo? Que ele perdoou, chamando ele na sua presença, diz: servo malvado, perdoei-te de toda aquela dívida, porque me suplicastes. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro? Está vendo? Por que nós não devemos ter compaixão das pessoas? Devemos sim, devemos praticar isso, igreja, mesmo contra a nossa vontade, mesmo quando alguém nos ofende, nos causa mal, devemos abrir mão, porque assim como Deus teve compaixão, nós devemos ter compaixão, porque tem uma alma ali que precisa ser liberta, precisa de Jesus alcançar. Por isso que é necessário a gente perdoar aquela pessoa, liberar aquela pessoa aqui, Não devias tu igualmente ter compaixão o teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor entregou aos atormentadores. Está vendo? Aí o diabo pega essa pessoa que não perdoa, que não libera perdão, e começa a atormentar. Ele começa a viver com essa pessoa dentro dele 24 horas, aquela mágoa, aquele ressentimento, porque não abriu mão do perdão. Entregou os seus atormentadores até que pagasse o que devia. Assim fará também meu Pai Celestial, se o teu coração não perdoares cada um dos seus irmãos as ofensas. Está vendo? Cabe um sentimento para poder perdoar. Não, eu vou ter que gerar um sentimento bom no meu coração para perdoar. Você vai encontrar isso? Você vai encontrar isso nunca, esse sentimento. Você vai ter que lutar contra esse sentimento que está no teu coração de ódio, começar a praticar o perdão, a falar o nome, levar aquela pessoa diante de Deus, abençoar a vida dela. Fala o nome uma vez, fala o nome 2 vezes, 3 vezes, e
vai orando, meu Deus, até um dia você vai sentir seu coração em paz. Assim, volta aqui, ó, no estudo aqui, ó, perdoa as nossas ofensas. Olha o começo assim: assim como perdoamos os nossos